Oiê, tudo bem? Ó, primeiro de tudo, não tô vendendo porra nenhuma aqui. Eu só quero que você entenda que isso é o que eu faço, isso é a minha paixão, isso é o que eu vinha fazendo na empresa que eu trabalhava para as maiores, para as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e a minha empresa cobrava US$ 5.000 por um vídeo como esse que eu tô gravando para você agora. E quando eu decidi sair, depois de tudo que eu te contei, do estresse e dos problemas, e eu decidi sair, eu decidi que eu não quero mais trabalhar para Chanel, para Louis Vuitton, para Tiffany, para Lufthansa, para Mercedes. Eu não quero mais fazer os ricos ganharem mais dinheiro. E que o que eu realmente quero é usar todo esse conhecimento que eu tenho e agora o doutorado que eu estou fazendo em Consumer Behavior, comportamento do consumidor e inteligência artificial, aliada à inteligência artificial, eu quero usar tudo isso para ajudar quem realmente movimenta o mundo, né? Que são os pequenos empresários, são os freelancers, que são os autônomos. E, e eu criei a minha empresa com esse foco, sabe? E a minha intenção é trabalhar no Brasil e nos Estados Unidos, com pequenos nichos de mercado. Eu comecei aqui nos Estados Unidos na área de comida, então eu tô trabalhando para caterers, mas na verdade, eu quero ajudar todo mundo que está sofrendo para conseguir clientes na internet. A minha psicóloga, por exemplo, ela é fenomenal, maravilhosa e faz um treinamento de EMDR, que é uma técnica de reprocessamento de memória através do movimento dos olhos, e não consegue vender o treinamento, as pessoas não chegam até ela. E eu fiz todo a inteligência por trás do site dela. Então, eu só quero que você entenda que é um prazer para mim poder fazer isso para você que é minha amiga. Então, e para as pessoas que eu gosto. Então, eu fiz para o meu cunhado, que tem uma empresa de inteligência artificial enfim, consultoria de tecnologia no Brasil. Fiz para minha psicóloga no Brasil. Fiz para uma amiga minha aqui dos Estados Unidos, que é corretora de imóveis. Fiz para uma amiga minha aqui, que é personal trainer, coach de lifestyle e essas coisas. E é um prazer. E é isso, vou deixar isso claro só pra você entender e pra você parar com essa encebação e essa besteira toda de achar que tá me incomodando. Não tá, tá? Então, o que que eu quero te mostrar aqui com essa análise que eu fiz? Primeiro de tudo, cara, é foda, né, falar do teu trabalho. O site tá lindo, maravilhoso, as fotos são maravilhosas. Eu entrei em cada uma dessas áreas aqui, é tudo lindo, a navegação tá funcionando super legal. Eu vi no meu celular no primeiro dia, funciona super bem, o menu funciona super direitinho. É inacreditável que você fez isso sozinha. Uma coisa que eu achei interessante é que esta parte aqui do contato, faz de conta que eu quero lá anotar o teu contato, ela desaparece depois de alguns minutos. Então, se eu fui pegar um papel e uma caneta, sumiu, eu já não vejo mais teu telefone. Aí eu tenho que voltar lá, clicar de novo, entrar de novo no contato para ele aparecer, e aí às vezes não aparece, ó. Então, eu acho que você só precisa pensar mesmo na experiência do usuário, tá? E pensa assim, você quer ser encontrada, né? Então, agora que você tem o teu estúdio, você quer que as pessoas te achem, você não quer só ficar dependendo do boca a boca e das recomendações. E aí, eu comecei a fazer uma análise como que a gente encontra um fotógrafo. Então, por isso que eu tava te perguntando como que você quer ser encontrado. Eu botei algumas palavras aqui, tá? Eu botei fotografia profissional São Paulo, para ver o que ele me mostrava. Eu botei fotógrafo profissional São Paulo, para ver o que ele me mostrava. E aí ele falou, você quer procurar fotografia? Provavelmente fotografia é uma palavra muito mais, é um termo, fotografia profissional é mais utilizado. Aí eu botei, que mais que eu botei? Fotógrafa São Paulo, para ver se aparecia alguma outra coisa diferente. E coloquei estúdio fotográfico, e aí eu mudei para Vila Madalena, que eu acho que é onde você mora, porque São Paulo é muito grande, né? Então eu também pensei, será que faz sentido começar a apertar ou diminuir o raio de onde você vai operar? E aí eu botei essa palavra estúdio fotográfico Vila Madalena e fotografia profissional Vila Madalena, só para ver o que ia aparecer. E aí, uma coisa que eu notei é que, assim, alguns nomes, eles aparecem em todas as pesquisas. Então, por exemplo, esse Dal Degan aparece sempre, Ale Fotógrafo aparece sempre. Quando eu botei a outra pesquisa aqui, ó, fotógrafo profissional, esse era fotografia e esse era fotógrafo. Aparecem os mesmos, Dal Degan, Ale. E o mesmo Ed, que como fotógrafo aparece em terceiro, como fotografia aparece em segundo. E aí, que mais que tem aqui? Esse Daldegon tá aparecendo em todas, até quando eu boto fotógrafa. E daí quando eu mudei para estúdio, muda um pouquinho a resposta do Google. Uma coisa que é importante você saber é que o Google é responsável por 95% de todas as buscas na internet. Algumas pessoas usam Safari, usam Yahoo, outros mecanismos de busca, mas o Google é o 90%. E que daí, deixa eu até ver se eu tenho a minha apresentação aqui, só para você entender, 80
tantos por cento, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você aqui, 80 e tantos por cento, acho que 88% das pessoas, elas procuram, elas fazem negócios, 88% das pessoas fazem negócio com as pessoas que aparecem nesta lista aqui, no business, que a gente chama de Google Business Profile. Então, as empresas que aparecem em primeiro nessa busca são as que as pessoas vão clicar e vão entrar em contato. E isso é o que a gente chama de mapa, Google Mapa do Google. E aí aqui embaixo tem o que a gente chama de busca orgânica, né? Que são as pessoas que têm uma inteligência por trás do site delas, e eu vou te mostrar essa inteligência, e elas aparecem na busca orgânica. E aí você ainda vai encontrar algumas coisas, eu não tô vendo aqui, que são os anúncios pagos, que é uma outra história, que aí é o que você tá falando que eu acho que as suas amigas de Curitiba vão fazer para você, que é colocar anúncio no Insta, colocar anúncio pago talvez no Google, mas existe uma resistência, pelo menos aqui nos Estados Unidos, a anúncio pago. As pessoas pulam direto, ninguém gosta de anúncio pago do Google, parece assim meio que... qual que é a palavra? Estou procurando a palavra em português. Parece meio... induzido, não sei expressar, mas tem uma resistência muito grande. Então a gente trabalha muito com orgânico, com busca orgânica, fazer o Google te encontrar organicamente ou posicionar você nesse mapa. E aí, voltando para essas pessoas, aí eu entrei no site dessas pessoas que apareceram nessas pesquisas, né? Eu encontrei alguns que são legais e outros que não são tão legais. Por exemplo, esse Daldegan aqui aparece em primeiro, tanto na busca orgânica quanto no mapa, e eu achei o site desse cara muito ruim. Muito ruim mesmo. Esse aqui, né? Não, cadê? Cadê o tal do Daldegan agora? Esse aqui. Cara, só tem foto. E eu tô falando da homepage, né? E aí tudo bem, eu tenho que navegar um pouquinho no site pra ver o que mais que ele fez e tentar entender um pouco do trabalho dele, do portfólio dele. Mas super, super boring, né? Super chatinho. Não tem nem comparação com o teu site, com a qualidade que você tem no teu site. Mas o primeiro problema que eu encontrei no teu site é que você não tem descrição do que você faz. E para o Google, os sites, para ele classificar os sites em primeiro nessa busca, aqui quando ele mostra os primeiros sites, ele procura os sites que tem pelo menos uma média de 150 palavras. Aí eu coloco isso aqui, ó, na minha apresentação. Você tem que ter pelo menos 1.500, não 150, 1.500 palavras na sua homepage para o Google poder começar a te classificar dentro das ferramentas de busca, tá? E aí eu fiz essa análise do teu site e você não tem nada, né? Você não tem nada, nenhuma descrição do teu trabalho na landing page. Você pode até falar do que você faz em algum lugar aqui dentro, mas não conta pro Google. Pro Google te achar quando as pessoas procuram fotógrafo profissional São Paulo. Então você tem que pensar em colocar a descrição do teu trabalho, criar uma história, uma estratégia de conteúdo que conte a história do teu trabalho na homepage, com cerca de 1.500 palavras. E aí eu fiz a comparação aqui dos outros, né? Esse Léo Andrade, que aparece em algumas pesquisas, Estúdio Thiago Drummond, o tal do Daldegan, e esse Alê Fotógrafo, que me pareceu muito bom, e eu vou te falar por quê daqui a pouco. 750 ele tem, esse São Paulo Fotografia, eu acho que é um estúdio, achei super bacana o site deles, muito legal, mas aí eles estão fazendo tudo certinho. Mas aí é outra coisa, né? Deve ser um estúdio maior e tudo mais, então tá bem profissionalmente criado o site deles. Aí tem uma outra coisa que a gente chama, que ajuda muito no mecanismo de busca, que é o que a gente chama de backlinks. Eu uso essa ferramenta, é uma ferramenta paga, custa... Essa aqui que eu te mostrei agora é gratuita, Search Bloom. Você põe qualquer site aqui, você vai ver quantas palavras ele tem na homepage. Esse aqui chama Ahrefs, é uma ferramenta paga, mas o que ela me dá é quais são os termos de busca que essas empresas, essas pessoas que estão aparecendo em primeiro aqui na ferramenta, o que elas estão usando. Então, esse ali eu fiquei super impressionada, porque ele tem 4.000 palavras-chave no site dele, incluído no site dele todo. E aí eu vou até indexar aqui pra gente ver quais são as palavras que ele mais usa, ó. Foto de perfil, 270.000 vezes ele fala disso no site dele inteiro. Provavelmente ele nomeia fotos com foto de perfil 1, foto de perfil 2, foto de perfil 3, e aí isso tá ajudando a ranquear ele lá pra cima. Capa, LinkedIn, 16.000 vezes ele usa esse termo no site dele. E aí o mais legal disso é que isso joga as pessoas para o site dele. Isso que faz com que o Google, quando a pessoa procura foto de perfil, o Google na hora linka com o site dele, né? E aí joga as pessoas e posiciona o site dele em primeiro, segundo ou terceiro nesse mecanismo de busca aqui. Outra coisa super importante para você saber é que, cara, você tem que aparecer na primeira página de pesquisa. Se você... Tem uma piada que a gente faz aqui nos Estados Unidos que é assim, ó. O melhor lugar para esconder um corpo é na página 2 do Google, porque ninguém vai lá. Então, de fato,
fato, o consumidor, as pessoas que estão fazendo uma pesquisa com o que a gente chama de intenção alta de compra, que são esses termos específicos, elas não ficam navegando para 5 páginas, não vão nem para a segunda página, elas vão clicar nas primeiras empresas, nas 3, 4, 5 primeiras empresas que aparecem ou no mapa ou na busca orgânica, tá? Então, isso é uma coisa muito importante para você pensar. Como que você vai categorizar as tuas palavras-chave para colocar dentro do teu site para que o Google comece a te ajudar. Eu fiz essa São Paulo fotografia, tem 23 palavras orgânicas, muito pouco, né? Então, fotógrafo São Paulo, fotografia São Paulo, fotógrafo São Paulo, e o volume de busca é muito pequeno, 20 pesquisas por mês para fotógrafo São Paulo. Então, essa aqui que é a melhorzinha das buscas, 200 buscas por mês, é para impressão de foto em São Paulo ou foto em São Paulo. Mas é interessante, porque você pode usar esse termo também no teu site e você vai começar a pegar um pouco desses clientes que estão indo para este São Paulo Fotografia e ele vai jogar para o teu site. Obviamente eu coloquei teu site aqui também e você tem uma palavra que está jogando, que está porventura levando o cliente para o teu site. Não, mas também não está levando tráfegos. Comes e bebes. As pessoas procuram por esse termo e ainda é comes e bebes. Interessante. Talvez seja só você procurando por esse mesmo termo, mas o fato é, não está levando pessoas. Quando a gente lê aqui tráfego, não está levando ninguém para o teu site. Então também não está sendo bem aplicada. E aí, o último conceito que é super importante para você entender é esse conceito que a gente chama de citação. Eu não sei nem como é que traduz isso em português. Mas a citação é quando você vai para é quando você vai num site, por exemplo, aqui ó, deixa eu voltar para as pesquisas. É quando você vai, por exemplo, na Folha de São Paulo e você tem um artigo na Folha de São Paulo e esse artigo tem um link para o teu site. Então, isso significa que o Google está entendendo que o teu site é reconhecido, porque a Folha de São Paulo é tão reconhecida e tem um tráfego tão alto que se a Folha de São Paulo tem um link para o teu site de um artigo, qualquer que seja, o Google automaticamente classifica você super alto. E isso é fundamental para te colocar nessa parte aqui, que é o mapa do Google. Então, essas estratégias, elas são fundamentais para você conseguir se posicionar melhor na internet. E era isso que eu queria que você entendesse e te mostrar, porque aí com isso você consegue direcionar essas meninas que vão trabalhar para você para que elas façam a coisa certa.